Olá a todos, então dando continuidade à nossa Semana Semear, hoje a gente tem aí um momento especial, né? Então vamos ter aí o lançamento do programa Nossas Raízes. E o que é o programa Nossas Raízes? A gente busca com esse programa voltar às nossas origens. Então a gente está falando de raiz, está falando da terra, está falando das nossas origens como interiores. E nada melhor que nesse primeiro programa a gente trazer dois convidados aí que são emblemáticos quando a gente fala da raiz da Tereus. E temos também hoje o Kwame aqui presente com a gente nessa primeira edição. Então ele vai bater um papinho com esses nossos dois convidados. O primeiro deles eu não sei se vocês vão conhecer pelo nome, é o Djalma. O Djalma, mais conhecido como Ganso, e o Reginaldo. São os nossos dois colaboradores com mais tempo de casa. Então eu passo a bola para o Kwame para fazer a introdução e iniciar nosso bate-papo aí com o Ganso e com o Reginaldo. Espero que vocês aproveitem esse momento conosco. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ganso, Reginaldo, por estarem aqui com a gente hoje. Bom, eu estou há 4 anos na empresa. Iniciei minha carreira há 20 anos atrás. Sou engenheiro mecânico de formação. Iniciei numa empresa metalúrgica como engenheiro de processo. Depois assumi minha primeira posição numa empresa, numa multinacional americana, a Mars, né? E em seguida trabalhei na J. Macedo, um conglomerado também muito grande brasileiro, uma das grandes empresas de alimentos. E iniciei a minha jornada aqui na Tereos em 2017. Então já são 4 anos. Né? Hoje eu estou como CEO da Tereos Amida dos Santos no Brasil. Mas eu não vou falar sobre mim, eu gostaria muito de saber e trazer para vocês um pouco mais sobre os meus 2 colegas que estão aqui, nossos colegas estão aqui, que ao longo desses tempos de experiência na Tereos conquistaram bastante amizade, bastante admiração das pessoas que trabalham conosco. Né? Eu vou começar pelo Ganso, e antes a gente falar um pouco sobre a experiência na Tereos, Ganso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né? De onde que você vem, o que você já fez. Fala um pouquinho sobre você, gostaríamos de conhecê-lo. Boa tarde a todos. Eu vim de uma cidade chamada Piritiba. Piritiba está na Bahia. Piritiba, onde foi Raul Seixas gravou uma música. Eu vim para Palmital em 82, 83. Nós chegamos a moer, teve vez de nós chegar a moer meia viagem de mandioca por dia.
Lembro do primeira produção, 22 sacos de amido na noite. Aí eu cheguei a um ponto que depois de 10 anos eu pensei, eu vou embora. Mas eu falei, com 10 anos eu estou aqui, eu vou ver uma equipe. É o que eu falo, hoje dentro de uma empresa tem que ter equipe. Aí não vou não. Aonde era a colônia, eu arrancava mandioca ali. Olha, interessante. Aí dali eu fui arrancar mandioca no vizinho nosso, que era da empresa também na época, do outra gestão. Uhum. Aí ponhei sempre na minha mente, eu não vou, se Deus quiser, eu quero morrer aqui. Eu já cheguei a ficar 1 ano morando no Almoxarifado, no quartinho que tinha lá. Morei muito ali. Isso foi quando? Isso aí põe aí em 87, 88, por aí. Olha só. Aí depois foi indo, a coisa foi melhorando. Tiraram eu para ganhar, naquela época tinha muita farinha para o Nordeste. Fiquei 4 anos no Recife. Aí do Recife fui para Natal, Rio Grande do Norte. Aí fiquei mais 3 anos na Bahia de novo. Chegando em Palmital, o homem falou, você vai voltar para trás de novo. Eu falei, não, voltei. Aí depois eu fiquei ali mesmo. Aí já veio a colônia. Então o que eu penso dentro de uma empresa hoje, se você tiver equipe, e todo mundo fazer uma coisinha, porque a Tereus para mim não é Tereus, é uma mãe. Tudo que eu peço, ela faz para mim. Então eu tenho que fazer um pouco também. Então é uma empresa que para mim ela é tudo na vida. Ela é tudo na vida. Quanto eu puder e for vivo, vou ter de colaborar. Que maravilha, Ganso. Então a vida tem de ser assim. Tem hora difícil, tem hora que, como se diz, tem hora que é carne, tem hora que é osso. Isso aí nós temos de acostumar. É a vida. Como a vida é, né? Como a vida é. É isso aí. Quando eu, com 15 anos, eu falei, agora eu vou melhorar. Eu tenho de melhorar. Aí chamei o nosso chefe, fazer uma reuniãozinha. Aí já saiu bastante coisa. Quem era nós somos ricos hoje. Deus ajudou, nós somos ricos. E tenho o prazer de trabalhar ali. Não tenho dificuldade para as coisas. Não adianta você ter dificuldade para as coisas. Não adianta, você tem de lutar. Maravilha, Ganso. Quanta experiência, hein? E tem. Só é a gente lutar que as coisas vêm. Tá bom. Deixa, Ganso, depois eu volto com você, falar um pouquinho com o Reginaldo aqui. Reginaldo, fala um pouquinho de você, de onde você vem, família, um pouco da sua história até você chegar na Tereos. Como que foi isso? Bom, eu sou nascido em Palmital mesmo, né? Então sempre fui daqui. A Tereus ali foi o meu primeiro emprego, né? Estou até hoje. Como eu perdi meu pai com 11 anos de idade, perdi minha mãe com 17. E aí a gente talvez valoriza bastante as coisas, né? Então a gente tô ali permanecendo no mesmo emprego até hoje. E você começou em que área? Comecei na descarga de raízes, né? Uhum. Antigamente, né, o caminhão subia no calço ainda, descarregava na enxada. Isso é quando? Que ano? Isso foi em 94. 94. E aí aqui esse bicão que nós temos hoje, ele estava em construção, né? Uhum. E depois? E aí depois trabalhei nessa descarga uns 6 meses, depois eu fui pro ensaque, né? Tudo na mandioca? Tudo na mandioca. Fábrica de mandioca. fécula de mandioca. Aí depois que veio a fábrica de milho, né? Uhum. E você ficou no ensaque até quando? Uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos. Uhum. Aí depois passei para operador de empilhadeira, né? Só está na logística agora. Agora eu tô na área da logística. Nesses anos todos de experiência aí, muita gente já passou, vocês conheceram muita gente, alguns estão, outros já são novos, assim como eu, né? Eu considero 4 anos novo na empresa. Sim. Conta uma história engraçada aí, né? Ó, tem que ser engraçada, mas você pode contar aqui, tá? Engraçado, é difícil, hein? É.
Não, qualquer história. Conta uma história que ficou, que você lembrou, que nunca mais você esqueceu. Duro de lembrar alguma coisa? Ó, acho que o Ganso lembrou. Vou lembrar pro Ganso. E aí, Lembra Ganso? uma boa aí, A galera? memória do Ganso se manifestou. Você deu uma ali. risada aí, então deve ter alguma coisa aí. A história mais que eu não posso esquecer até hoje na minha vida. Eu saí do baile em Palmital, era 5 horas da manhã. Naquela época eu venho vindo. Tinha táxi, não tinha nada, falei, vou de a pé. No meio do caminho, era 5 e pouco, eu ia numa grama assim, eu falei, eu vou dormir um sono aqui. Depois eu falei, não, vou acabar de chegar. Por sorte, tinha escapado os presos. Que eu olho para trás, já vem 2 viaturas, uma cercou eu aqui e a outra aqui. Aquilo, sono, sarou. Jogaram eu no chiqueirinho de porco lá atrás. Falou, nós vamos levar você na fábrica. Se ninguém conhecer você, você vai levar uma piaba. Eu falei, só falta chegar na fábrica 5h30 no domingo, o guarda não tá lá e eu tô morto. Aí quando eu cheguei lá, o guarda tava. Quando eu desci, eu falei, policial, obrigado pela carona. Hein? Mas eu não esqueço desse dia até hoje. Esse dia eu não esqueço. Ah, que bom. Ganso, quando você entrou na Tereus, em que ano? 83 eu já estava aí, 83, 84, 83 eu já estava aqui. Uma vida, hein? Uma vida. Você começou em que área? Comecei na roça, É. arrancando mandioca, carregando caminhão que naquela época carregava no balaio, Aham. na cabeça. Comecei na roça, depois eu fui para torrar farelo, aqueles fornos na mão ainda. Uhum. Na mão. Aí secar farelo, carregar caminhão agora. Carregar caminhão na empilhadeira, mas secava farelo para Vale. Que a Vale, até se não dá aqueles acidentes que tinha acontecido na Vale, ainda tinha farelo hoje aqui na região. Porque no minério não pode dar jato de areia. Tem de dar o farelo. Porque se você der jato de areia, arrisca o minério. Uhum. Então dá com... Você usa o farelo para separar o minério da terra. Isso. Aí fiquei um bom tempo na empilhadeira. Aí mandaram eu andar o mundo. Carregar caminhão de farinha e descarregar no Rio de Janeiro. Aquela farinha que tem até uma música. Farinha Farofafá era dessa outra gestão aí. Eu fiquei uns 2 anos no Rio de Janeiro, 3 anos. Aí fui andar mundo, carregando caminhão para a mesma empresa e andar. Aí chegou umas horas que eu falei, ó, eu não vou andar mais não. Não vou andar mais não. Aí na fábrica eu já trabalhei em tudo. Tudo, rachar lenha na cunha. Depois apareceu a máquina de rachar lenha. Trabalhei em saque, trabalhei 12 horas já. E era gostoso o tempo, eu não tenho o que reclamar não. Para mim, eu tenho muita história na fábrica que eu não lembro tudo. É a história da vida, né? É a História da vida. Gente. Tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas. Mas como que você vê, né? Porque quando você fala 83, né? A Tereus comprou essa empresa aqui, né? A gente fala que a Tereus comprou essa empresa em 2011. Fez 10 anos agora, né? Fez 10 anos agora, né? Exatamente 10 anos. Como que você vê essa mudança, né? Desde quando começou até agora, né? A gente está num outro momento de vida. Vai indo bem. Vai indo bem. Espero continuar assim. Porque quando a Tereus começou, a gente... Nossa, houve muita de mudança. Houve muita de mudança, tudo para melhor. Tudo para melhor. Tudo para melhor. Uhum. Nosso pátio de terra era na terra, na empilhadeira. Mas hoje veio para melhora. Está indo para melhora e eu espero que vá para melhora. Certeza. E eu quero continuar assim. Muito bem, muito bem. Porque se eu torcer para a empresa, sempre eu falo, faz alguma coisa que alguém está vendo. Porque eu penso, vamos fazer alguma coisa, gente? Vamos. Mais para frente, a empresa ergue, alguém fala, ó, vamos dar uma mão para aquele. Seguiu junto com nós. O meu pensamento é esse. Nunca penso nada de errado. Okay. E Reginaldo, fala um pouquinho, né? Como está sendo sua experiência, né? Nos últimos anos anteriores,
né? Desde a época que era uma outra empresa, agora foi adquirida há 10 anos atrás pela Tereos. Como está sendo essa experiência? Como que você está vendo essa evolução ao longo dos anos? Foi muito bom, né? A gente aprendeu bastante coisa. Coisa que a gente não sabia, a gente aprendeu muito agora. Sobre qualidade, né? Qualidade que vem em primeiro lugar lá, que a gente tem que ter, né? Segurança. Segurança. Qualidade, segurança e tudo ali que tem ali. O dia a dia, a gente trabalhando, a gente vai aprendendo dia a dia. É isso. A empresa, ela hoje, nos últimos anos, a gente está muito focado, né? Você vê que a gente é muito focado em ter uma empresa cada vez mais humana. Uma empresa que tem o prazer de que as pessoas cresçam junto. Porque a empresa só cresce se as pessoas crescem. Eu falo sempre hoje, né? Qualquer lugar que eu falo, se você for lá na Tereos hoje e achar uma pessoa que não está aprendendo nada no dia, não está fazendo um curso, não está lendo um livro, é quase impossível. Todo mundo, em algum momento, está aprendendo alguma coisa. Acho que esse é o princípio fundamental para a empresa crescer, para a empresa inovar, né? E inovação não significa romper com o passado. Na verdade, inovação tem a ver com aprender com o passado, né? Então, cada ano de vida que vocês tiveram na empresa, vocês tiveram um impacto muito grande, fazem parte de uma história muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Uma história que se confunde, a história da empresa se confunde com a história da vida de vocês, né? Estamos falando que é 28 anos e 24 anos, mais 20, Dezembro agora 25. 25 anos, né? É uma vida, né? É uma vida. Eu estou extremamente feliz, extremamente emocionado de escutar. Já converso bastante com o Ganso na fábrica, já conversamos muito. Reginaldo um pouco menos, mas é muito gratificante poder trabalhar com pessoas que se dedicam tanto tempo a um propósito, né, dentro da empresa, que é melhorar a empresa, e que a história se confunde com a história da empresa. Isso é maravilhoso. Pedro, quer bater um papo um pouquinho com eles? Conversar também. Eu queria saber na opinião de vocês, aí indo para 25 anos, o Ganso já indo para caminho dos 30 anos de empresa, o que vocês poderiam falar para as pessoas que estão chegando agora, né? Que estão, no caso, eu tenho de Tereos Amido, eu entrei em 2019, então tenho daqui da mesa disparadamente o mais novo de casa, 2 anos somente. Mas para as pessoas que também estão entrando nesse mês, que entraram tem 6 meses, o que vocês podem falar para essas pessoas? Qual que é o recado que vocês dariam para ter uma história de 25, 30 anos, quem sabe, que nem vocês tiveram aqui dentro que nem vocês têm hoje aqui dentro da Tereos? Para quem está chegando agora, antigamente era outro mundo. Antigamente era rachar lenha na cunha, no machado, carregar saco na cabeça, podia dar fila de carreta, deixa o Ganso aí. Só manda a esteira para mim, deixa vir. Hoje tem maquinário, hoje é tudo no jeitinho. Tudo no jeitinho. A maioria, alguns novos, não todos, não vai por quê? Tem que ter opinião. Tem que ter opinião. Você tem que ter opinião, seguir. Segue que mais para frente você acha. É o que eu peço para ele. O que é que essa molecada hoje? A gente fala, outra coisa dentro de uma empresa. Em primeiro lugar, não é, a Tereos faz tudo pela pessoa. Segurança. Os técnicos de segurança, tudo que a gente pedir, eles dão para a gente. Não adianta não falar, eu não falo outras coisas. Porque dentro de uma empresa é assim, eu penso. Se chegar a não moer nem um milho hoje, o seu Kwame, o seu, aquele, sabe explicar para o chefe. Ó, não moímos nem uma raiz de mandioca essa noite. Deu problema na água, na energia. Por que segurança em primeiro lugar? Se Deus aliviguar tiver um morto dentro da fábrica, ninguém sabe explicar para o chefe. Tirando disso para trás, tudo tem um motivo. Acabou a água, acabou a energia, não moinha a mandioca, deu um jeito. Agora, para explicar para o chefe, ó, lá dentro da máquina tem um morto.
E aí? Eu acho que não é nem explicar para o chefe, é explicar para a nossa consciência. É. Né? O que é mais importante do que uma vida? É. Você falou muito bem. Olha, quebrou Eu a saí fábrica, de casa, parou, eu saí de tudo casa bem. com 2 mãos e 2 braços. É isso aí. É isso. Eu vou ter de retornar ele, aquilo, todo mundo tem de retornar. Todas as nossas E famílias. é a promessa que a gente faz, né? Quando a gente sai de casa para trabalhar, fala assim, tchau, até logo. É. Isso é uma promessa que a gente faz para nossa família. Então, quando a gente faz e fala até logo, é para voltar mesmo. Até logo é para voltar para casa. Então, a promessa que a gente faz para nossa família em casa é que a gente tem que cumpri-la na empresa, né? E a gente só consegue cumprir se todos nós cumprirmos, né? As regras de segurança que a gente tem. É por isso que estamos há vários meses sem nenhum tipo de acidente na fábrica. É por causa de compromisso que cada um de vocês, cada um de nós aqui tem. E que vem daquilo que eu falei para vocês, de aprendizado, de estudar, aprender. Então, por isso estamos o tempo todo trazendo capacitação para as pessoas, seja em segurança, seja em qualidade, que você falou, seja vida, saúde, tudo é aprendizado. É assim que a gente evolui. Pedro? E para você, Reginaldo, o que você acha que é a coisa que mais te atrai hoje, que você mais gosta da Tereos? Se pudesse falar, poxa, Pedro, eu gosto da Tereos por causa disso, disso e disso. Qual que seria essa frase sua? O que você mais gosta aqui dentro de estar aqui na Tereos? A gente passa a maioria do tempo no emprego, né? Às vezes tá mais no emprego do que em casa, né? Então a gente tem que gostar do que faz, né? Fazer o serviço com amor, né? Gostar e não é só chegar lá, picar o cartão e ver a hora de picar para ir embora. É mais ou menos isso. Muito bem. Falou pouco, mas falou com sabedoria. Né? Na vida, tudo que a gente faz, seja na empresa, a gente tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho. Né? Senão, não vale a pena. Né? Você acabou de falar, às vezes a gente passa, até a gente sair dentro de casa, vai para o trabalho, até voltar, às vezes são 10, 11 horas, sei lá, contando 8 horas no trabalho, mais o trânsito, a gente acaba ficando mais tempo, às vezes, com a nossa família do que mais tempo na empresa do que com a nossa família. Isso. Então, tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho, tem que ser divertido. A gente tem que trabalhar, tem que ter diversão também, né? Isso não significa que todo dia vai ser, igual o Gans falou, vai ser filé mignon. Vai ter dia que tem osso. Acho que Tem tem. dia que vai ser osso. Tem. Então, mas o osso a gente rói com carinho também. É assim. Esses que estão entrando agora, eles têm de aprender. Esse recado que eu dou para eles. Eles não vão comer só carne. Tem dia que vai ter osso também. Então, no dia do osso, aguenta firme. Tem que roer com carinho. Segue em frente. Vocês têm filhos? Eu queria perguntar algumas pessoas. Eu não. Não? Reginaldo? Eu tenho uma filha de 20, vai fazer 21 anos em janeiro. 21 anos em janeiro? Isso. E o que representa para ela você estar na Tereos, tá com a gente, ver o pai saindo para trabalhar todo dia ali com uniforme, retornando todo dia? Como que você vê a relação da Tereos com a sua família? Eu acho que ela agradece muito, né? Que hoje a pessoa tendo um emprego já é uma grande coisa, né? E aí todo dia sair e voltar, né? Que nem fala na área de segurança, sair e voltar para casa, né? E deve ser um orgulho Então, enorme, deve ser né? um orgulho muito grande para ela. Enorme, Assim. né, Reginaldo? Porque ficar 25 anos na empresa significa que você está fazendo o seu trabalho bem feito, porque ninguém fica 25 anos num Hoje lugar... é difícil. Ninguém fica 25 anos se não está fazendo nada certo, né? É verdade. Né? 25 anos significa que o seu trabalho está sendo muito bem feito, a empresa reconhece e você está aqui e crescendo, né? Você falou, né, das etapas que você passou. Acho que isso é um motivo de orgulho bastante, orgulho e inspiração, né, para esses jovens que vêm pela frente, né? Que é importante esse olhar, né? Hoje dificilmente a gente vê pessoas com tantos anos de empresa, né? E é por isso que eu falei, é inspirador para mim. Quando eu vou na fábrica, eu vejo vocês ali todo dia, para mim é inspirador. 25 anos, o Gans vai fazer 30 anos, é quase um pouco menos que minha idade, né? Uma vida, literalmente. Estão ali cumprindo o dever,
sabe? Tem amizades, fazendo amizades com mais jovens, né? Molecada nova aí com 20 anos de idade, amizade da mesma forma, conversa com respeito e principalmente o grande respeito que as pessoas têm por você. Para mim isso é um aprendizado e um orgulho muito grande de tê-los como colegas de trabalho. Podem ter certeza. E de coração. Bom, gente, então esse foi a nossa primeira edição aí do Nossas Raízes. Agradeço imensamente aí a participação do Coame, do Ganso, do Reginaldo. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo aprendizado. Espero que vocês tenham gostado também dessa nossa primeira edição. E o Nossas Raízes é isso, né? Nossas Raízes é buscar, um retorno aí à origem da Tereos, à origem da nossa empresa. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ganso. Obrigado, Reginaldo, pelo tempo que a gente passou aqui, pela troca. Muito bom, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia novamente todos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa edição, a primeira edição dos Nossas Raízes, um papo super bacana aí com os nossos 2 colaboradores mais antigos de casa. E dando prosseguimento aí nosso dia especial, hoje é o dia que a gente fala de um dos pilares do nosso programa Semear, um dos pilares, um dos nossos direcionadores, que é o Fazemos Acontecer. E nada melhor que o convidado de hoje para falar sobre o que é fazer acontecer. Estamos aqui com o senhor Evaristo Baraúna. O senhor Evaristo é CEO do Grupo Cereal, natural aí de Rio Verde, no Goiás. E quando a gente fala do Fazemos Acontecer, a gente fala de espírito da realização, da entrega, de pessoas ágeis, apaixonadas pelo agronegócio e pelo empreendedorismo, que define aí a forma como a gente atua e como a gente nos relaciona com todo o nosso ecossistema. E o senhor Evaristo, vocês vão ouvir na história dele, ele é um pilar desse Fazemos Acontecer, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele, uma história de empreendedor, uma história de que fez acontecer. Então, é uma honra, Evaristo, tê-lo conosco aqui, abrilhantar esse nosso dia com todo o nosso colaboradores aí da Tereos Amido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, senhor Evaristo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cauame. Bom dia, colaboradores. É um prazer imenso estar aqui com vocês para trocarmos ideias, eu contar para vocês a minha história, meu case de sucesso, que eu tive a oportunidade já de participar em outros eventos, contando essa história, e o pessoal teve assim uma aderência bastante positiva. Por exemplo, no meusucesso.com, nós participamos em 6 episódios, né? E tivemos a participação de pessoas do Brasil inteiro, reportando, mandando mensagem, comunicando comigo, inteirando, né? No sentido assim de agradecimento por ter despertado neles alguma curiosidade, algum desejo, alguma forma de entender como que é a vida, né? E eu fiquei muito feliz. E aí, mais feliz ainda estou, porque o Cauame, que é um companheiro meu, que fizemos juntos um curso no Gestão da Manhã, né? E com o professor Salib, o professor Sandro Magaldi, né? E lá a gente teve assim uma interação e uma empatia sobre trocar as informações. Ele me falou da Tereos, eu falei do Grupo Cereal para ele, e ele falou: Evaristo, olha, nós vamos ter um evento, que é o evento Semear, em que eu gostaria que você conversasse com os nossos colaboradores. Eu, de pronto, aceitei, aqui estou, né, participando com vocês, espero que eu atenda aquilo que vocês estão esperando, né? Sou um empresário e não um palestrante, espero que vocês entendam as dificuldades que terei, às vezes, na colocação das pautas, dos assuntos, mas vamos que vamos desenvolvendo aí devagarzinho. Fiquei muito feliz
com esse programa de vocês, o programa Semear, principalmente com os tópicos aí que vocês colocaram, de inspirar a vida das pessoas. Segundo, fazendo acontecer, e nesse fazendo acontecer, criar o espírito de entrega, que é muito importante, né? E o terceiro item que vocês colocaram é ser sustentáveis, porque somos responsáveis pelo amanhã. Na verdade, hoje o que nós fazemos repercute amanhã, então nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, porque amanhã vem a resposta. E o quarto que vocês falaram aqui foi colher os resultados. E o colher o resultado volta a ser também o de ser sustentável, né? Colhemos o que plantamos, né? A gente na vida, se planta o bem, colhe o bem. Se faz as coisas certas, colhe as coisas certas. Então, é isso que a gente entendeu e eu entendi que veio a calhar com a minha história de vida, esses 4 itens que vocês colocaram aí no programa de vocês, do CMA, que vocês estão de parabéns por estar hoje discutindo essa pauta, né? Parabéns mesmo. Para dizer para vocês, eu gostaria de antes explicar o que eu sou, né? Eu sou um empresário que reside aqui em Rio Verde, Goiás, sou sócio fundador do Grupo Cereal, uma empresa que lida no agronegócio, né? Como vocês aí, que lida com o amido de milho, o amido de mandioca, açúcar, né? Nós lidamos aqui com soja, milho, sorgo, tudo voltado para o agro, né? E o Grupo Cereal é uma empresa que eu sou sócio fundador, e é gerida por mim e meus filhos. Hoje eu não estou mais no comando, estou fazendo a sucessão familiar. Quem a está tocando são meus filhos, o CEO da empresa é o meu filho do meio, o Adriano, e nas propriedades rurais, o CEO é o meu filho caçula, por nome de Evaristo Júnior. E o terceiro filho que eu tenho, que chama Ricardo, ele resolveu cuidar da vida própria dele, tomar voos próprios, né? Que aquele da esfera, né? Que cada um segue aquilo que acha que é melhor. E ele achou melhor tocar os negócios dele, mas estar ligado à família, faz parte da família, faz parte do patrimônio, só não está fazendo parte do negócio porque é uma coisa à parte dele. O Grupo Cereal hoje é uma empresa que tem já bastante atividade na comunidade. Nós estamos faturando esse ano 3 bilhões de reais, estamos com 800 funcionários diretos e mais ou menos uns 1.500 indiretos, porque nós temos aí os motoristas, os mecânicos, os prestadores de serviço em si, enfim, várias e várias pessoas que estão ligadas à nossa empresa. Uma responsabilidade social muito grande, porque cada família depende do resultado da cereal. Assim como eu estive observando, o Grupo Térios é uma empresa multinacional, né, que hoje está em 18 países, né, e com mais de 22 mil funcionários. Olha só a responsabilidade de nós com o Brasil, né, com a sociedade, com o mundo, né? Fazemos acontecer e fazemos dar sustentação, e isso é muito importante. Dentro do portfólio do Grupo Cereal, nós estamos hoje na parte industrial com a primeira indústria que eu fundei, que chama Soja Desativada, que consiste em cozinhar a soja, tirar as toxinas da soja e torná-la um alimento bastante alto em energia para a alimentação de animais em terminação. Usa-se muito na suinocultura, usa-se muito na avicultura e, às vezes, até no confinamento para terminação de bois, né, que estão confinados, gado confinado. Posteriormente, nós criamos também a nossa fábrica de ração. Hoje nós temos uma moderníssima fábrica de ração, toda automatizada,
em que nós produzimos ração de gado de corte, gado de leite, ração para suínos, equinos e aves. E distribuímos essa ração no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, temos representantes e estamos aí presente fornecendo ração. Há um pensamento nosso e um desejo de chegarmos na ração para pequenos animais. Eu acredito que até 2022 nós já estejamos aí com rações para cães e gato e até, quem sabe, para peixes também, né? Nós temos uma indústria de esmagamento de soja, que hoje esmaga 3.200 toneladas de soja por dia, e esse esmagamento de soja é no sentido de separar o grão de soja, separar o óleo e o farelo. O farelo nós usamos ele voltado para a fábrica de ração, também para o comércio em geral, as indústrias que nos compram aqui, grandes empresas, a BR Foods, PIF-PAF, aí em São Paulo, vários suinicultores grandes aí também compram o farelo nosso. E nós exportamos também esse farelo. A gente tem um mercado internacional bastante ativo, em que a gente coloca muito farelo no Porto de Paranaguá, e agora, com a chegada da ferrovia aqui na nossa região, que foi uma redenção para a área de logística nossa, nós estamos exportando via ferrovia para o Porto de Santos o farelo. O óleo sempre nós o vendemos para a pessoal fazer refino, óleo refinado para o supermercado, né, para as lonas de casa, para incrementar também na energia de rações e também para fazer o biodiesel. Mas agora, recentemente, nós resolvemos construir a nossa própria usina de biodiesel. Então, hoje nós estamos com a usina de biodiesel já a todo vapor, trabalhando, não estamos vendendo mais óleo, estamos transformando o óleo de soja em biodiesel, ou seja, substituindo o petróleo, né? Substituindo o óleo diesel, que, na verdade, por leis governamentais, eles estão acrescentando o biodiesel ao óleo diesel, um percentual em si, para que diminua a poluição no meio ambiente. Então, isso está vindo de encontro aos desejos internacionais de melhorar a sustentabilidade e melhorar o meio ambiente. E nós estamos nesse caminho fornecendo o biodiesel, né? Nas nossas propriedades rurais também a gente tem bastante atuação. Hoje a gente planta grãos, nós plantamos milho, plantamos soja, plantamos sorgo, plantamos feijão. Inclusive, agora mesmo nós colhemos muito feijão, que já colocamos no mercado, né? E essa produção de feijão, vocês vão já começar a perceber no supermercado que está cedendo pela oferta que está tendo já bastante grande. Nós começamos vendendo feijão por R$350 e terminamos vendendo por 250. O que significa isso? Significa que vocês vão encontrar no mercado já feijão mais barato. E assim está acontecendo, a gente está percebendo que o milho também está cedendo, às vezes a soja não, por causa da demanda internacional que está muito grande. Mas é uma notícia boa, porque há um controle já começando a acontecer da infração. Nós temos também uma leiteria super moderna, totalmente automatizada, e que produzimos diariamente 10 mil litros de leite. Há uma intenção nossa, no futuro bem próximo, de industrializar esse leite, mas, por enquanto, nós estamos entregando ele a laticínios, grandes laticínios, que vão buscar na nossa propriedade. Também temos uma suinicultura também com ciclo completo. Hoje nós produzimos por mês 3 mil cevados, 3 mil porcos nós fornecemos os frigoríficos, né? Então, lá na fazenda é assim, também uma empresa, né?
que todo dia tem entradas e saídas de faturamento, entradas e saídas de animais, um giro de negócio que não para. E aproveitando os dejetos da suinocultura, da leiteria, os resíduos aqui da fábrica de ração, nós estamos fazendo o adubo orgânico mineral. Não é o adubo orgânico só dos dejetos, porque há necessidade de completar com algumas enzimas e alguns produtos químicos de fertilizantes para que dê a composição certa da demanda para que a planta, como no caso o milho, no caso a soja, seja atendida na sua nutrição. Está tendo muito sucesso, não está ficando nada sem vender, pelo contrário, está tendo mais procura do que oferta nesse adubo orgânico, e isso também já é uma outra notícia muito importante, que o Brasil está deixando de importar produtos de fora, né? Os NPK, o fósforo, o potássio, o nitrogênio, né? E estão sendo substituídos aí por adubo orgânico, que já estamos partindo para uma agricultura, mas sem produtos químicos, sem produtos tóxicos que possam acontecer no sentido de vir a prejudicar a saúde da população. Então, é um sinal muito bom que a gente está acontecendo. E tudo isso aconteceu, não foi da noite para o dia. Eu sempre falo assim para os meus colaboradores e algumas palestras que eu participo, por que o homem inventou a escada? Foi porque ele queria subir os degraus, mas subir os degraus por degraus. As coisas acontecem na vida da gente, a gente subindo degrau por degrau. Nada disso acontece da noite para o dia. Para vocês terem uma ideia, eu estou nesse negócio há quase 50 anos, e não foi assim, da noite para o dia, que eu construí tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se eu estou sendo bastante entendido no que estou falando, se está claro, ou se precisa melhorar alguma coisa, Pedro, por favor. Não, está claríssimo, senhor Evaristo. Que bom. Ouvindo atentamente aqui. Que bom, agora, que bom. Agora você vai entrar um pouquinho na onde que você chegou. Pronto, vou contar como que você chegou lá, né? Vou contar a minha história. É isso aí que é interessante para os ouvintes e os colaboradores. Como eu falei, não foi da noite para o dia, o degrau das escadas eu fui subindo, porque você pode sair do primeiro degrau, dar o salto e chegar no topo, mas também pode cair e machucar, né? Então, é melhor você ir subindo paulatinamente. Mas, na verdade, é o seguinte, eu nasci numa cidade muito pequenininha, ela chama-se Itiquira, em Mato Grosso. É uma cidade hoje que até desenvolveu um pouco mais com o advento da soja e do milho, porque é uma cidade que hoje a agricultura predomina também lá, mas na época que eu nasci, era uma currutela. Meu pai e minha mãe se encontraram lá, vieram meu pai da Bahia, minha mãe do Maranhão, esses andarilhos, né, que saem andando pelo mundo, e lá se casaram e eu nasci. Itiquira não tinha conforto, não tinha nenhuma condições de estudo, a gente lá aprendeu o ler e escrever, que nós falamos a cartilha, né, o ABC e a tabuada, que, por sinal, judiava muito naquela época de nós, porque quem não sabia de cor a tabuada é muito diferente de hoje. Que hoje você tem a calculadora, tem o computador, tem todas as fórmulas de fazer cálculo. Naquela época, tudo era na cabeça. O professor perguntava quanto que era 8 vezes 8, se você falasse que não era 64, você tinha uma palmatória que tacava na tua mão, doía pra caramba, né? Então, a gente tinha os castigos por não saber, e tinha que saber. Então, aí eu aprendi ali o primário e fui alfabetizado, aprendendo a ler e escrever.
Por causa disso, meus pais, preocupados com os estudos dos filhos, resolveu mudar do Itiquira, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe era uma pessoa do lar, costureira, fazia até, naquela época não tinha como hoje, essas roupas que se compra em grande quantidade nas lojas, né? Camisas, calças, era tudo feito por carregação. Carregação pega o fardo de tecido e ali tem um molde e faz a calça, faz a camisa e vende, né? Então, minha mãe fazia essa função também de costureira. Aí, por causa de lá no Itiquira não ter mais continuidade do estudo, nós mudamos para uma cidadezinha já aqui em Goiás, por nome de Santa Rita do Araguaia. E eu sempre com muita vontade de aprender, com muita vontade de conhecer as coisas, muito curioso, né? E em Santa Rita do Araguaia eu terminei o primário, que naquela época falava primário, hoje fala, não sei se é primeiro grau, como é que é. E depois, lá em Santa Rita do Araguaia também tinha o ginásio, e eu terminei o ginásio, que já, quem tinha o ginásio já era considerada, assim, uma pessoa diferenciada, porque, além de saber ler e escrever, fazer as 4 operações, já sabia desenvolver frações, percentagens, né? Já era algo mais dentro do contexto, em vista dos demais que não sabia fazer nada, né? Ali, em Santa Rita do Araguaia, eu também vi que eu precisava buscar mais conhecimento e, na época, se você fosse datilógrafo, você já era uma pessoa diferenciada. E eu, conversando com o dono do cartório, existia um cartório lá de registro de imóveis, né? E tinha uma máquina de escrever. E eu me lembro que eu, conversando com ele, pedi a ele, porque nós, como nós éramos muito pobres, muito humildes, não tinha condições de pagar uma escola, e lá não tinha escola também para ensinar. Se ele deixava eu aprender a escrever na máquina dele lá, e ele deixou. E foi aí mais uma função que eu aprendi, que me ajudou mais na frente, na minha vida, a ser datilógrafo. As palavras que eu nunca esqueço, que se vocês prestarem atenção hoje no computador, no teclado, ou no próprio teclado do celular, as palavras sempre ASDFG, né? É uma sequência que nunca deixou de ser. E isso aí eu decorei, fui um exímio datilógrafo e aprendi muito. Em Santa Rita também, mudou de uma cidade maior, que chama Jataí, para Santa Rita, uma pessoa que levou uma sapataria. E eu, conversando também com o dono da sapataria, cheguei nele e falei, ele chamava Eurípides. Falei, seu Eurípides, o senhor deixa eu trabalhar com o senhor como sapateiro? Ele falou, Evaristo, eu não estou chegando agora, eu não estou ainda tendo serviço, eu não tenho condições de contratar ninguém. Eu falei, não, senhor Eurípides, eu vou fazer limpeza aqui para o senhor e não quero receber salário nenhum, eu quero que o senhor me dê uma orientação, me ensina como que é fazer sapatos. E ele foi comigo, achou interessante aquela minha atitude, né? Aquela minha disposição, e permitiu que eu começasse com ele. E eu comecei ali fazendo limpeza, olhando como que ele fazia os calçados. Moral da história, com 2 meses eu já estava fazendo chinelo, sapato, botina, enfim, ele já estava me pagando por produção, porque começou a ter a demanda por calçados, porque também calçado não tinha a sapataria, as casas de calçados como tem hoje. Antigamente os calçados era mandado fazer sobre medidas, e as pessoas não tinham tanto interesse em luxo, compravam aquelas coisas mais grosseiras. Nós fazíamos uma botina grosseira que chamava botina brogó, e essa botina brogó vendia igual água, e eu caprichei nela, e comecei a fazer. Aí eu comecei a ter um salário, e estudando no ginásio, fazendo curso, lendo muito livro. Eu tinha uma curiosidade muito grande
de leitura. Eu tinha, assim, uma vontade de conhecer as coisas, uma sede de conhecer as coisas, né? E nunca deixei de ler um livro todo mês, sempre que pegava na escola, a escola tinha uma biblioteca, enfim. Eram livros que às vezes não tinha nada a ver com administração, nada a ver com gestão, mas eram livros inspirativos, que ensinavam você a criar e a desenvolver o seu intelecto, o seu pensamento. E juntou-se a sapataria, juntou-se o curso, e eu também, aproveitando o ensejo, arrumei um emprego na prefeitura nessa época para desligar e ligar a luz, porque a cidade era tão pequena de Santa Rita também, que a luz elétrica não ligava automática, tinha que uma chave que todo dia tinha que alguém lá e manusear essa chave com um bastão ligando. Então, eu ligava e desligava. Na boca da noite eu ligava e na parte da manhã, quando o sol começava a clarear, eu desligava as luzes públicas da cidade. Foram as funções minhas. Santa Rita do Araguaia, que tinha só o ginásio, não permitia mais eu continuar meus estudos, né? E aí eu tive que tomar um desafio. E esse desafio que eu tomei foi muito doloroso e muito indeciso, porque eu tinha que abandonar minha família, que eu sempre vivi com eles, e sozinho mudar para Jataí, que era uma cidade a 200 quilômetros de Santa Rita do Araguaia, e que lá tinha o segundo grau. Lá tinha o científico, que naquela época falava científico, e tinha uma escola técnica em contabilidade, uma escola pública. E para lá eu fui. Sorte que já tinha a profissão de sapateiro, chegando lá, eu arrumei um serviço numa sapataria e me matriculei na escola, uma escola pública também, que eu não podia pagar, por nome Nestório Ribeiro, e fiz o curso de técnico contabilidade. Nesse período que eu estava fazendo o curso de técnico contabilidade, surgiu uma oportunidade para mim de fazer um concurso no Ministério da Agricultura, num departamento do Ministério da Agricultura, que se chamava na época Cibrazen, Companhia Brasileira de Armazenamento, que hoje chama Conab. Vocês veem aí no Brasil inteiro por nome de Conab, que mudou. Juntou vários órgãos do governo e formou-se um nome só, mas na época tinha a Cibrazen, e eu trabalhei na Cibrazen. Aí já começou minha vida a melhorar. O salário já foi melhorando, minhas condições de vida, meu lazer, eu já tinha condições de frequentar o cinema, porque naquela época não tinha televisão, ainda não tinha chegado aqui no interior de Goiás a TV. Eu lembro que a TV foi chegar no ano de 70, e isso que eu estou falando para vocês foi no ano de 1968. E a gente não conhecia televisão. E o que você conhecia? Eram os filmes, eram os seriados. Aí era que todo mundo gostava de assistir os seriados, Flash Gordon, Tarzan, Zorro, né? Os faroestes, né? Os filmes italianos. E aí aquilo, no sábado e no domingo, não tinha outra coisa a fazer a não ser ir para o cinema. E com esses ganhos melhores, eu consegui fazer com que minha vida melhorasse, né? Eu lembro que quando eu estudava no técnico em contabilidade, e como eu era sapateiro, ainda não tinha entrado na Cibrazen, a gente saía da escola e eu morava numa pensão, pensão que bem rústica, que pagava bem baratinho. Lá eu tinha o pouso e almoço, janta e café da manhã. E aí, nós descíamos com os colegas, e os colegas todos abastados, já com dinheiro, os pais tinham profissões, e parávamos num bar chique que tinha lá, e naquela época, o que era moda era o bauru, que hoje é o sanduíche, e a vitamina.
a vitamina de abacate. Todo mundo gostava naquela época, né? Porque não se falava muito em outros ingredientes como tem hoje, né? Tinha o sorvete também. Mas aí o pessoal me convidava para comer um sanduíche ou um pastel e tomar uma vitamina. E como eu não tinha dinheiro e ficava envergonhado de dizer para eles que eu não podia pagar, e eu inventava uma desculpa, que estava com dor de cabeça, que estava com mal-estar, que não gostava de comer à noite. E quando eu chegava lá na pensão que eu morava, eu ia na torneira d'água lá e bebia água para encher a barriga para dormir. Olha que sofrimento que eu tinha naquela época. Hoje, eu fico analisando quanto de vitamina que eu posso tomar, quanto de bauru que eu posso comer, e hoje eu não como, porque já hoje eu nem gosto. Mas naquela época parece que por não ter dinheiro, despertava sim aquela vontade, né? Aguçava aquela fome, aquele desejo, né? Mas tudo foi acontecendo. Bom, trabalhando na Cibrasen, eu tive uma possibilidade de me ser transferido para Caiapônia. Caiapônia é uma cidade também em Goiás, fica distante uns 150 quilômetros de Jataí, e como a Cibrasen lidava com arroz, com café, com milho, né? Naquela época não tinha soja aqui na região, o que predominava mesmo era arroz e o milho e o café. Eles me convidaram para ir para lá, trabalhar lá, servir a Cibrasen naquela cidade. E para lá fui. Com isso, melhorou mais um pouco, eu subi mais um degrau na escada, porque meu salário melhorou, minha classificação como funcionário também melhorou, passei a ser gerente, fiel depositário, já passei a assinar toda a documentação. E lá em Caiapônia, recebendo cereais, conversando com os produtores, eles, num instante, resolveram fundar uma cooperativa e criaram essa cooperativa. E como eu, trabalhando na Cibrasen, conhecia já de cereais, que já aí começou o meu entendimento com classificação de arroz, classificação de milho, classificação de feijão, classificação de café, ficou mais fácil para mim prestar outros tipos de serviço a quem desejasse, né? E a cooperativa me convidou a trabalhar com eles. E eu fui para a cooperativa, e nesse intervalo que eu estava na Cibrasen, partindo para a cooperativa, aí eu tive que desligar da Cibrasen, deixei de ser funcionário público federal para ser funcionário da cooperativa, com o fito, com o pensamento de aumentar minha renda salarial, e que de fato aconteceu. Surgiu também a oportunidade de comprar uma sociedade, 50% de um escritório de contabilidade. Esse escritório de contabilidade também fazia contabilidade na cidade, e como eu era contador, então aí foi uma somatória. Eu trabalhando na cooperativa e sendo dono de um escritório de contabilidade, que, por sinal, o escritório de contabilidade fazia a contabilidade da cooperativa. E houve já aí uma mudança, mais uma vez, no padrão de minha vida, subi mais alguns degraus na escada, já pude adquirir um veículo, que antes eu andava só de bicicleta, o meu veículo era uma bicicleta para me locomover. Lembro, até hoje eu conto a história da bicicleta, que era o sonho meu ter essa bicicleta, que era uma Monarch, né? E hoje não sei nem se tem essa marca Monarch mais no mercado, mas na época tinha Monarch, tinha Caloi, que eram concorrentes, grandes concorrentes, né? Hoje tem tantas outras marcas de bicicletas, né? E essa bicicleta era meu veículo de ir e vir para cima e para baixo. Nesse intervalo que eu estava em Jataí, antes de ir para Caiapônia, eu conheci a minha esposa, e o acontecimento desse encontro meu com a minha esposa foi até engraçado. Foi no Natal, lá em Jataí. Aliás, aqui em Goiás, toda cidade pequena, era costume das lojas, durante o Natal, enfeitar
com árvores de Natal, com luzes pisca-pisca, coloridas, né? E as vitrines bonitas e exposição das mercadorias para chamar a atenção do público. E tinha o costume de ficar o pessoal fazendo avenida nas ruas principais da cidade. Ia de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A, e ficava ali passando a hora até chegar a hora de dormir, né? Ou cansar, ou às vezes fazer ir para ceia de meia-noite, que aqueles que poderiam ter ceia faziam. E numa dessas andanças eu vi a minha esposa passando. Olhei para ela, ela olhou para mim, nós assim trocamos um olhar meio apaixonado. Eu fui lá na frente, quando eu voltei, ela vinha vindo. Aí eu não aguentei, interpelei ela e já perguntei o nome e tal, tal. Moral da história: namoramos, noivamos, casamos, estamos hoje há 47 anos casados, com 3 de namoro, 50 anos e 3 filhos, né? Então é uma curiosidade que eu queria colocar na história da minha vida para vocês do que aconteceu comigo. Bom, lá na cooperativa, depois a cooperativa foi crescendo e precisava de que a contabilidade ficasse mais forte dentro da cooperativa. E eles conversaram comigo e falaram: ó, Varisto, a gente gostaria que você trabalhasse tempo integral conosco, não meio período como você está trabalhando. E eu conversei com o sócio meu e ele resolveu comprar a parte do escritório minha e eu fui para a cooperativa. Aí sim, eu comecei também a desenvolver como tecnólogo em cooperativismo. Teve oportunidade de vários cursos na área financeira, na área administrativa, na área de recursos humanos, na área de gestão. O sistema cooperativista era muito forte na época em termos de apoio do governo federal, tinha o INCRA, que dava todo o apoio necessário, e levava nós para vários cursos em várias cidades. Tive a oportunidade de conhecer Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, muitas vezes Rio de Janeiro, até no exterior, na Argentina, nós fomos fazer alguns seminários, né, conhecendo o cooperativismo. E como eu fui ficando especialista em cooperativismo, aqui na cidade de Rio Verde, em 1975, fundaram uma cooperativa, por nome Cooperativa Mista do Sudoeste Goiano, limitada, comigo, que hoje é uma das maiores cooperativas do Brasil. Ela perde hoje, acho que somente para Coamo, em termos de faturamento, em termos de tamanho. E o presidente da cooperativa, nas viagens que nós fizemos nesses seminários, me conheceu e me convidou para vir trabalhar aqui. E eu vim, mudei para Rio Verde em 1977, trabalhei comigo de 77 até 80, já evoluí de contador para gerente comercial, já lidando na área de comércio, no sentido de compra de insumos, né? Sacaria, remédios, produtos veterinários, ferramental, enxada, enxadão, tudo que uma cooperativa revende para os seus cooperados. E aí trabalhei de 77 a 80 e comprando sacaria também, conheci um pessoal da Companhia Jauense de Jaú, São Paulo, que estava naquela época participando de venda de sacaria no estado de Goiás. Tinha uma fábrica em Jaú, São Paulo, e a matriz em São Paulo, capital. Os proprietários delas eram o pessoal da Mendes Júnior. Dê um sinal aí. Tá me ouvindo bem, vocês? Eu estou sendo Estamos sim. ouvido? Estamos sim. Ok, tá bom. Então, aí, eu conversando com esse pessoal da sacaria, resolvi fazer um desafio muito pesado de novo para mim, que foi conversar com eles e pegar a representação de sacaria do estado de Goiás. Naquela época, Goiás não tinha o Tocantins, era um estado só, como também o Mato Grosso, lá não tinha o Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso. Depois que fizeram a divisão, Goiás também
era Goiás e o Tocantins depois que fez a divisão. Pois bem, ele me ofereceu a representação, eu aceitei, e aí foi o drama, porque eu, acostumado sempre a ser assalariado, e ganhava muito bem na cooperativa, naquela época falava-se muito em salários mínimos, o salário dos executivos era mais representados pelo salário mínimo, né? Porque havia correção, não era uma correção da inflação, mas era uma correção que você não ficava perdendo perdas salariais. E cortar esse cordão umbilical de empregado para patrão foi um sofrimento medonho, até porque eu ia sair de uma garantia de salário para uma garantia de não ter salário mais. Eu tinha que fazer o meu salário. Eu me lembro que conversei com a minha esposa, trocamos ideias, e tinha um senhor aqui, que ele até faleceu há pouco tempo, mas ele era um senhor assim que eu tinha uma amizade e achava ele assim uma pessoa bastante inteligente e tinha ele como um conselheiro, né? E conversando com o seu Vasco Guimarães, falei, seu Vasco, está acontecendo isso, eu estou tendo uma oferta de ser representante de Sacaria e estou com muito medo porque vou perder o meu salário fixo e vou ficar com salário variável. O que o senhor me aconselha? Eu lembro muito bem da expressão que ele falou para mim. Ele falou assim, Evaristo, o homem não pode saber quanto ganha. Porque no dia que você sabe quanto ganha, você vive em cima do seu salário, do seu orçamento. Quer dizer, você não tem assim o direito de agredir alguma coisa a mais, desafiar alguma coisa a mais. E aí eu entendi a mensagem. Eu falei, sabe, eu vou para essa aí, porque na pior das hipóteses eu volto a ser funcionário de novo. E fui vender Sacaria. E no primeiro ano, o primeiro pedido que eu fiz de Sacaria foi numa cooperativa de uma cidade próxima daqui, por nome Paraúna, e na hora que eu fiz o pedido, eu comecei a tremer, porque eu fiz a conta de cabeça, a comissão que eu estava ganhando com aquela venda de Sacaria representava 6 meses de salário eu trabalhando na cooperativa. O pedido era datilografado, porque se destacava, naquela época usava muito carbono, que hoje nem carbono usa, né? Aquela folha de carbono, e era carbonado. Então, eram umas 5 vias, eu tinha que ter uma via para isso, outra via para aquilo, uma via para o cliente, e eu fui para a máquina de escrever, datilografar o pedido. Pasmem, eu, exímio datilógrafo, não tinha condições, minhas mãos endureceram e eu não dava conta de bater o teclado. E fiquei com o dedão catando ali lá, A, B, C, né, para conseguir fazer aquele pedido. E aí a coisa foi andando. Moral da história, no final do ano eu tinha ganhado um valor como correspondente na venda de Sacaria, como se eu tivesse trabalhado 10 anos na cooperativa. Aí eu animei, aí a coisa foi pegando, aí já foi tangenciando, eu já peguei representações de cereais, na época eu criei a empresa por nome de Cereal, porque a gente precisava de dar nota fiscal, senão o imposto de renda comia tudo que a gente ganhava, e esse nome Cereal, a gente ficou pensando, por que cereal? Aí eu falei, mas é porque nós vamos mexer com comércio, é o C. Nós vamos mexer com exportação, que é o E. Com representações, que é o R. Com A, produtos agropecuários, o L de limitada, que a empresa era limitada, era a sociedade, eu e minha esposa. E a Cereal desenvolveu, tanto na parte de corretagem, vendendo grãos, como também na parte de Sacaria, que depois, com uns 3 anos de negócio de Sacaria, esse negócio veio a perecer. A gente tem que entender
que hoje nada é definitivo. As coisas vêm e vão embora. A sacaria foi substituída por produtos a granel. Hoje você não vê falar em sacaria, os armazéns todos, eu tenho diversos armazéns esparramados aqui no estado de Goiás, em várias cidades, e todos eles graneleiros que recebem o grão a granel, né? O milho, a soja, enfim, todo produto nosso não se fala mais em sacaria. E aí perdi essa bolada da sacaria, mas já estava pensando em novos negócios, já tinha recursos, comprei a propriedade rural que eu acabei de citar para vocês que eu a tenho, e depois eu ampliei a compra dessa fazenda comprando mais, com os recursos que foram entrando. A cereal, nós vimos que tinha uma demanda muito forte na região de Armazéns Gerais, devido ao aumento da produção. A cada ano que passava, se crescia muito as lavouras, como até hoje acontece. Hoje nós estamos tendo uma demanda muito forte de armazéns, de penetração de negócio no Baixo Araguaia, que está crescendo muito as lavouras aqui em Goiás, no norte de Goiás, lá em cima, próximo do Tocantins, também está tendo, assim, uma corrida para plantio de grãos, e a gente tem que estar lá junto com eles, levando armazéns. E esses armazéns eu fui construindo e atendendo ao produtor. E veio também, assim, o pensamento de que a gente precisava de buscar outras alternativas no negócio, e aí veio a ideia, numa viagem para o Rio Grande do Sul, da soja desativada, que eu acabei de falar para vocês o que é. Construir a soja desativada. Também tem uma história interessante da soja desativada, porque na época que eu fiz o projeto, ele ficava em R$500 mil. 500 mil reais, que hoje é pouca coisa pelo volume de negócio que eu tenho. E o Banco do Brasil aprovou esse financiamento para mim. E eu fui no Rio Grande do Sul e comprei, em Júlio de Castilho, eu comprei essa indústria lá e vim para cá, para o Banco do Brasil financiar, e o banco aprovou o financiamento. Na hora de assinar o financiamento, eu quiabei. Eu fiquei com medo, falei, nossa, eu nunca fiz uma dívida desse tamanho na minha vida, eu não vou dar conta nunca de pagar R$500 mil, porque R$500 mil naquela época era muito dinheiro. E o gerente do Banco do Brasil virou para mim e falou assim, ô Evaristo, você é um homem ou um saco de batata? Eu falei, eu sou um homem, daí vou assinar. E assinei o financiamento e montei a indústria de soja desativada. Olha, gente, era uma novidade aqui na cidade, era uma novidade aqui na região, ninguém conhecia soja desativada, só lá no Rio Grande do Sul, longe pra caramba, e eu tive que sair atrás do mercado, batalhar, lutar, conversar com os nutricionistas, conversar com os proprietários, conversar com os gerentes, para ver se eu conseguia levar para eles uma motivação de que o meu produto era bom. E eu, dado a insistência e dado o meu domínio do assunto, que eu passei a dominar muito bem a parte nutritiva, por que eu fiz isso? E tudo isso abre-se um parênteses nessa palestra nossa aqui. Se você é hoje financeiro, se você é hoje RH, se você é hoje administrador, o que for na sua empresa, se você não buscar dominar aquilo que você conhece, que você está efetuando, você não vai ter sucesso. Então, você tem que buscar. E há no mercado, e para mim houve, excelentes oportunidades através de cursos, através de seminários, através de palestras, através de várias coisas. Eu fiz o Empretec, que eu achei que na época, o Empretec é realizado pelo Sebrae, foi assim um pontapé para mim desenvolver muito mais a minha criatividade. E várias outras ações
E eu também sempre foquei na leitura de livros. Eu leio muito. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho condições e gosto de ler, no mínimo, 4 livros por mês. Então, toda essa escada que eu fui subindo, teve alguma coisa que foi me ajudando. E aí, a soja desativada, fechando um exemplo, a soja desativada, com 6 meses, eu já não dava conta de fazer, atender a demanda da produção dos pedidos que apareceram, e foi um sucesso. E aí logo veio a que eu contei para vocês, a fábrica de ração, que hoje também é um sucesso, veio a esmagadora, e agora nós estamos com um desafio no biodiesel, né? E temos no radar muitas outras atividades que a gente precisa, que a gente pensa em fazer para desenvolver, para crescer, para melhorar cereal. Hoje, os nossos colaboradores todos fazem questão de participar também do crescimento da empresa, eles não ficam parados, eles estão sempre atuantes, sempre desenvolvendo cursos, buscando novas tecnologias. Tem uma história que sempre eu conto, que havia, para finalizar, havia 2 irmãos. Um gostava muito de estudar e gostava muito de trabalhar, e não perdia tempo. E o outro não gostava de estudar, gostava de jogar bola, gostava de passear, gostava de farrear. E os 2 cresceram e foram trabalhar na empresa. E um era operador e o outro estava sendo, até um dia fizeram uma festa, e estava sendo nomeado presidente da empresa. E aí, o que era operador, que ficou lá embaixo, e o irmão lá em cima, no palanque, falando discurso, ele cutucou o colega dele que estava lá e falou: aquele lá que está falando é meu irmão. Aí o cara falou: mas ele é seu irmão? Você aqui operário e ele lá o presidente? Ele virou e falou assim para o operário: ele teve sorte, ele teve muita sorte na vida e eu não tive. Então, não é sorte, é esforço, é dedicação, é o que eu transmito para vocês. Me coloco à disposição de vocês para perguntas, e agradeço muito essa oportunidade de poder contar para os senhores a minha história de vida. Espero que ela tenha sido interessante para vocês. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, viu, Pedro? Nós que agradecemos, senhor prefeito. Muito legal. Parabéns pela história. Com certeza a gente está aprendendo muito aqui, ouvindo o senhor falar. Nós temos bastante comentários, elogios, perguntas. Vou começar com uma pergunta do Thiago. Pergunta dele quais são os desafios tecnológicos da produção de biodiesel hoje no Brasil? Olha, o biodiesel hoje no Brasil seria uma das grandes soluções para fazer o Brasil crescer a cada dia mais. Nós começamos o biodiesel com a mistura de B6, que seria 6% de biodiesel e 94% de óleo diesel. Depois passou para a BB10, chegou a B12, a B13, e tem um projeto de chegar a B20, né? 20% de petróleo ser biodiesel, que é o óleo da soja, ou às vezes o óleo do sebo do boi, o óleo de palma, enfim, qualquer tipo de óleo vegetal, né? Mas o governo, sacaneamente, nós estávamos com B13, já voltou para B10, porque diz que está ficando muito caro o óleo diesel. Mas, assim, a gente acha que é um erro muito grande, estamos brigando com o governo para ver se ele sai dessa situação, se demove dessa situação. E o biodiesel, a gente tem, assim, a certeza de que ele é um negócio muito bom para o país, porque evita evasão de divisas,
evita importação, você vai consumir um produto produzido aqui no Brasil, você vai gerar emprego, e o emprego não é na agricultura só, é o emprego em tudo, nas máquinas, no lazer, em tudo que ele está envolvido. Então, a gente vê hoje a tecnologia do biodiesel como uma tecnologia muito avançada, se fala às vezes em concorrência com o carro com energia solar, que nós vê também problemas, porque é onde vai colocar essas baterias, que são um resíduo que vai ficar aí muito sério para ser resolvido depois, como hoje está sendo onde colocar as baterias normais que usa nas lanternas, nos celulares, em tudo, né? E o biodiesel não, o biodiesel é uma coisa limpa, é uma energia limpa. Então, eu vejo assim o biodiesel como uma fonte muito boa de energia e que vai trazer muito sucesso para o país. Legal, obrigado, seu Evaristo. Nós temos alguns elogios aqui, compartilhar com o senhor também. O Vitor mandou aqui, parabéns, Evaristo, pela sua jornada, muito boa, sua visão de diversificar seus negócios. O Thiago também mandou história linda e inspiradora. Que semana linda estamos presenciando. A Samara mandou uma vida fazendo acontecer, muito inspirador. Vou para a próxima pergunta aqui do Fernando. Senhor Evaristo, como está o cenário e a aceitação do mercado das fazendas com relação à utilização do adubo orgânico? Muito boa. Como eu disse, a procura está maior do que a oferta. É um produto que a gente está ajudando a natureza, porque, veja bem, as cinzas das chaminés, das caldeiras, nossa, era tudo jogada no lixão. Hoje está tudo sendo jogado no adubo orgânico. As varreduras, que não tem jeito, no pátio, aí vocês sabem na telha aí como que é, o caminhão sai, deixa cair resíduo, terra, sujeira, né? Tudo é varrido e levado para lá. E o dejeto de suínos, o dejeto do leite, que tem as fezes, né? O que tem que ser jogada alguma coisa, você está folgando o meio ambiente. Então, o mais importante é que esse adubo orgânico, ele está substituindo o adubo químico, o NPK, que eu falei, nitrogênio, potássio e o fósforo, né? E ele, que também está evitando mandar dinheiro para fora, porque o potássio você não tem no Brasil, você tem que comprar da Rússia, tem que comprar do Canadá, dinheiro que vai, que agora você está deixando o dinheiro aqui, ficando aqui dentro do Brasil. A grande vantagem que a gente vê é que a produtividade é outra. É visível a melhoria das terras. A nossa fazenda já usa há vários anos. A gente já encontra minhoca. Olha, para você encontrar minhoca, essa minhoquinha aqui que a gente usa para pescar, se encontrar numa terra, é porque a terra tem que estar bem nutrida, né? Então, a gente vê o adubo orgânico hoje, é lógico que não vai dar para atender toda a demanda do Brasil, porque a demanda é maior do que a oferta, né? Mas nós estamos hoje também utilizando, eu esqueci de falar, comprando dos confinamentos de bois. Antigamente, os confinamentos de bois, o adubo orgânico, os dejetos, os resíduos que sobravam lá, também era um problema. Hoje virou solução. Então, estou muito otimista com o adubo orgânico, viu? Legal, muito obrigado, seu Evaristo. Uma pergunta do Hugo. Senhor Evaristo, gostaria de saber de onde veio essa inspiração para todo esse crescimento, toda essa inovação e como não desistir diante das dificuldades. Olha, dificuldade eu esqueci de falar para vocês. Eu tive imensas dificuldades. As coisas não acontecem assim só com sucesso, só com os louros da vitória. Para vocês terem uma ideia, no governo Sarney, nós tivemos que conviver com a inflação de 100%. Ou seja,
se você recebia o salário cedo, se você deixasse para comprar as coisas depois do almoço, você comprava 30% menos que você comprava cedo, porque era muito rápido. O arroz que custava R$ 1 já passava para 1,30 à tarde, a tardezinha já era 2, no outro dia já era 3. O feijão a mesma coisa, a carne a mesma coisa. Então, foram dificuldades enormes que nós tivemos que aprender a trabalhar com a inflação. E tivemos sucesso, porque sobrevivemos, né? E teve que fazer das tripas coração para saber se defender desses momentos graves. Até a gente comprava as coisas e guardava, por exemplo, carne. Nós juntava duas pessoas, comprava um boi, matava e punha, escarneava ele e punha ele todo no freezer para comer o mês todo, porque se você deixasse para comprar quilo por quilo no supermercado, como a gente faz hoje, o dinheiro não dava. Então, nós aprendemos a trabalhar com a inflação, naquela época, de 100%. A dívida sua dobrava de um mês para o outro. Depois, veio outra história que também deixou nós, assim, sem saber o que fazer, que foi no governo Collor. Ele tomou toda a nossa poupança, todo o nosso dinheiro, e deixou nós com R$ 50 no bolso. Todo brasileiro, R$ 50 no bolso. Nós anoitecemos com dinheiro na poupança, com dinheiro na conta bancária de depósito, e no outro dia só tinha R$ 50. E como você trabalhar só com R$ 50? E como você pagar a conta? E como você comprar? E como você desenvolver? E a coisa foi acontecendo, a gente foi aprendendo a trabalhar, voltou tudo na estaca zero e começou de novo e sobrevivemos e passamos. E teve outros fatos, por exemplo, teve o fato da ferrugem, que foi uma doença que aconteceu. Que bom vocês ir passando as fotos. Vai passando as fotos para eles verem. Essa aí é a indústria do biodiesel. Teve a ferrugem que dizimou a plantação de soja. O produtor quebrou, ninguém colheu nada. E também nós passamos. E agora veio essa pandemia, em março, do Covid, em que todos nós, não sabíamos o que fazer. Se a empresa ia fechar, se nós ia trabalhar, se nós tínhamos que ficar escondido em casa, se nós tínhamos que correr no supermercado, comprar produto e armazenar. Enfim, a gente ficou doido, ficou perdido. Aí as coisas foram acontecendo. Por exemplo, nós, indústria de produção de grãos, não paramos. Lógico, enfrentamos o desafio de pegar a doença, todo mundo trabalhou com medo, mas fomos enfrentando. Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que com essas histórias que eu estou contando, da inflação, com a história do Collor, que tomou dinheiro, com a ferrugem e agora com o Covid, a gente tem que entender que as coisas todas se equilibram. Uma hora ela equilibra. Então, não há motivo de você estar, às vezes, num momento de desespero, de ficar preocupado, porque o tempo é senhor da razão. E no dia que nós estávamos aí reunidos, eu faço parte da maçonaria, e nós estávamos conversando com os dentistas desesperados, porque sumiu os pacientes deles. E acabou o faturamento. E já era 90 dias e eles não estavam ganhando nada e já tinha comido o que eles tinham e já não tinha mais nem onde buscar dinheiro. E eu contei essa história para eles. Agora, esse tempo atrás, nós reunimos, eu falei, Evaristo, voltou tudo a funcionar normal. Então, tudo equilibrou. Então, eu não sei se a pergunta era nesse sentido, mas foi bom eu querer colocar essa dificuldade, porque a vida não é só louros, não é só vitórias. A gente tem muitas dificuldades. Eu tive muitas dificuldades e sobressair com calma, com inteligência, conversando. Por exemplo, quando teve a ferrugem, que nós ficamos endividados, nós tivemos que conversar com os nossos credores.
E quem estava para nos pagar, nós tivemos que conversar. Mesma coisa com o governo Collor, na hora que acabou o dinheiro. Conversar. Falou, ó, você agora vai ter que entender que eu não vou dar conta de te pagar. Você vai entender que você não vai receber. E isso tudo vai se entendendo e vai acontecendo tranquilamente na vida da gente. Obrigado, Ok? seu Evaristo. Então, essa foto aí, essa foto é do biodiesel. Vai passando as fotos para me explicando. Essa é do biodiesel. Essa é a unidade armazenadora. Essa é uma unidade armazenadora que cabe 90 mil toneladas, 1,5 milhão de sacos aqui. Ela é situada aqui em Rio Verde. Nós somos patriota a toda prova. Vocês estão vendo aí o pavilhão nacional. Nós fazemos todo ano a distribuição de mais de 3 mil bandeiras para os fazendeiros. Se vocês forem nas propriedades rurais, não tem uma fazenda que não tenha o pavilhão nacional hasteado. Nós estamos fazendo a brasilidade aí para valer no agronegócio. Vamos ver outra foto. Tem outra foto. Aí, ó. Essa aí, embaixo é a suinicultura. Olha os porquinhos aí, ó. São 3 mil porcos que a gente abate por mês. Essa suinicultura ela funciona como uma indústria em série. Você, toda semana, insemina, toda semana pare, toda semana tem que sair da parição e ir para a creche, e sair da creche para terminação. E se você não fazer o ciclo tirando, aí não tem espaço. E essa outra foto de cima é o freestyle. O freestyle é onde o gado de leite fica acomodado, com todo o conforto térmico. Aí nós temos os ventiladores, nós temos os aspersores, nós temos as escovas para passar na pele, para escovar alguma coisa. Tem o rapador para tirar as fezes. O gado fica, daí ele sai só para ordenhar. E a essa outra esquerda nós temos pivô central na fazenda, que hoje a gente, dado esse problema climático, os pivô ajudou muito nós a resolver o problema climático de falta de chuva. Aí a usina fotovoltaica, né? Também toda a energia demandada na fazenda nossa, do pivô, do gado, de leite, da suinicultura, é gerada nessa usina aí, natural, pelo sol. Ela dá crédito para nós. Nós produzimos mais energia do que pagamos para a Enel. Aí a matriz, onde nós estamos sediados, o escritório, onde está grupo serial bem destacado, aí é o escritório nosso, e toda essa parte, tudo isso aí é o nosso parque industrial. Que legal, seu Evaristo, com as fotos bonitas aqui. Uhum. Temos duas perguntas aqui, senhor Evaristo, para finalizar aqui. O Jurandir, até em face aí um pouquinho da última pergunta do Hugo, né? Ele, dessas mudanças todas essas mudanças que o senhor passou em todo esse período, qual foi a mais difícil de transpor? Sempre foi a falta de capital de giro. Porque, como nós vivemos num mundo VUCA, né, de volatilidade, incertezas, e tantas outras coisas que acontecem nesse mundo VUCA, né, a falta do capital de giro foi, assim, a minha dificuldade. Por quê? Porque o meu negócio, ele é um negócio hoje que depende de dinheiro para comprar soja e comprar milho em grande quantidade. Porque, para você ter uma ideia, hoje nós esmagamos, por ano, 600 mil toneladas de soja. 600 mil toneladas de soja, hoje, são 10 milhões de sacas de soja. E a soja hoje, que está girando em torno aí de, hoje, R$ 2.500 a tonelada, você multiplica 600, 2.500, vai dar quase 4 bilhões de reais que a gente tem que ter no caixa, né? E os bancos hoje não operam com você
a todo vapor, ele vai dando dinheiro aos poucos, e você tem que fazer as compras vendendo, exportando, fazendo dinheiro através dessas ferramentas. E a dificuldade foi essa, sempre. Mas agora a gente, cada ano, com o passar do tempo, a gente foi ganhando dinheiro, foi ajustando. Hoje já não é mais um grande... É um problema ainda, mas não tão sério quanto foi no começo. E as outras dificuldades foram também cultura. A gente vê hoje que as empresas sofrem muito com a influência da cultura, principalmente quando você traz colaboradores novos de outras empresas, que ele não pegou a cultura da empresa. E aí você tem que trabalhar essa cultura. E isso leva tempo. E muitas das vezes você tem um funcionário muito bem treinado, muito bem especialista em determinada coisa, que tem a cultura da empresa, e ele sai da empresa. Então, hoje, nós trabalhamos muito na manutenção, na fidelização e na concentração da cultura das pessoas dentro da empresa. E agora, também, um outro desafio muito forte, somos que nós estamos perseguindo, assim, o nosso CRM e os nossos dados. Nós queremos ter todos os dados na mão para nossas tomadas de decisões. Então, hoje, a gente está trabalhando fortemente em cima de produzir os dados e ter os dados a tempo e a hora, os verídicos, né, para que nós possamos ter as tomadas de decisões. Legal, seu Evaristo, obrigado pela resposta. Nós temos uma pergunta aqui, eu não tenho identificação de quem que é a pergunta, e aí a pergunta dele é: qual foi a maior motivação para se tornar um empreendedor, deixando a segurança do setor público aí de lado? E aí, até continuando, né, ele tem uma outra pergunta que é a mesma pessoa: qual conselho o senhor gostaria de dar para o senhor mesmo há 20 anos atrás? Eu, há 20 anos atrás, diria que eu faria o mesmo. Me dedicaria mais aos estudos, me dedicaria mais a coisas que hoje me fazem falta. Por exemplo, eu conheço o mundo. Se você perguntar, eu devo conhecer hoje uns 50 países. Na Europa, aqui na América do Sul, quase todos. E aí, você perguntar, você sabe falar inglês? E eu não sei falar inglês. E eu sinto que, se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu voltasse, uma das coisas que eu queria aprender era inglês, porque eu viajo, eu sinto muita dificuldade de comunicar. Ou hora eu estou com intérprete, ou hora eu uso a linguagem universal que chama mímica. Fazer mímica o tempo todo, e o cara não te entende, você não entende ele, e é uma dificuldade medonha. Se bem que com cartão de crédito e o cartão de endereço do hotel que você está, você anda e volta para o lugar. Mas seria isso aí, eu continuar meus estudos, e eu gostaria de fazer inglês. Eu acho que cada colaborador, nós estamos incutindo isso na nossa empresa, tem que falar um terceiro idioma, um segundo idioma, porque é muito importante. Assim, resumindo, teria muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas eu reputo como a principal é a pessoa ter conhecimento do inglês. E, se for possível, do francês, do espanhol, e aí por diante, né? Quanto mais, melhor, né? Como eu aprendi a datilografia e ela me ajudou muito naquela época, olha se naquela época eu aprendesse o inglês, né? Então, são essas coisas assim. Mas aprender não é coisa difícil não, viu, Pedro? Eu vou contar outra história para vocês, interessante, se você me permite, se não está tomando muito seu tempo, que é uma história que a turma vai gostar. Toda a vida eu fui apaixonado em tocar bateria. Eu ia nos bailes
e eu ficava parado vendo o baterista tocar. Eu ia nos shows, idem, e assim por diante. E eu, com 50 anos, eu falei, eu vou aprender a tocar bateria. E fui. Assim, coisa mais esquisita do mundo. A pessoa de 50 anos lá, tocando bateria, batendo trem. E a coisa foi acontecendo porque é um fator repetitivo, é um fator de concentração e é um fator de dedicação e treinamento. Não pode ter preguiça. E eu não tive nenhuma dessas coisas. Eu tive repetição, eu tive treinamento, eu tive dedicação. Eu confesso para você, hoje eu sou um excelente baterista. Toco bateria com qualquer pessoa tranquilo. Então, você faz aquilo que você quer desde que você dedique, desde que você treine, desde que você seja perseverante. Tá legal? Com certeza, senhor Evaristo. Obrigado pelo exemplo. Às vezes alguém tem vontade de aprender a tocar violão, às vezes alguém tem vontade de aprender a tocar sanfona, compra a sanfona, compra o violão e treina todo dia. Não aprende de uma vez, não. É uma sequência. Tu. No outro dia, tu. Aí você vai pegando o ritmo, tá? Em qualquer instrumento que você queira. A gente é capaz de aprender tudo, né? Tudo, dedicou, acabou. Ô, senhor Evaristo, a gente tem muitas perguntas aqui. Pelo tempo, eu escolhi mais uma para a gente partir depois aí para os agradecimentos, né? Então, é uma pergunta do Olegário que a gente escolheu aqui. Falou muito como iniciou os processos com via carbonada. Hoje temos grandes evoluções tecnológicas e a gente está aqui dentro hoje da Tereos com um processo de transformação digital também. E como o senhor vê a evolução do agronegócio em encontro com as evoluções tão dinâmicas e a educação e capacitação no Brasil? Olha, não tem volta. Infeliz do que pensar que vai ficar na mesmice. Eu e o Cauame, nós estamos hoje sempre participando de cursos juntos no Gestão da Manhã, buscando inovações, buscando conhecimento, e somos constantemente surpreendidos com as mudanças que estão acontecendo. Falar assim em carbono já foi, já passou. Hoje as coisas completamente diferente. E uma das coisas que a gente aprende é que tem que haver delegação. Sem delegação, você não consegue acompanhar, porque existe dentro do ser humano um negócio que chama áurea. É a luz que brilha em você. Eu, com 70 anos, minha áurea já não é a áurea que eu tinha 21 anos. Não é mais a áurea que eu tinha tanta energia com 40 anos. E você tem que entender que ao seu lado tem alguém que tem essa áurea e que você precisa buscar essa luz para juntar com a sua, para clarear e você desenvolver os projetos. E a delegação, juntamente com os colaboradores, é muito importante porque as coisas vão acontecendo rapidamente. Eu conheço líder, eu tenho na minha empresa líder, que eu tenho que brigar com ele. Fulano, você é muito centralizador, você não passa as coisas para os outros, você só tem confiança que é só você que dá certo, é só você que faz. Mais uma história. No Empretec, me fez eu despertar, porque eu era dono do escritório, da Serial, e quem abria o escritório 7 horas da manhã era o Evaristo, o único que tinha a chave da porta. E quem fechava o escritório era o Evaristo às 6 horas para mandar todo mundo embora. E com o Empretec eu entendi que a faxineira que chegava mais cedo, 1 hora para quando eu chegar tá tudo limpo, é que tinha que estar com a chave. E o vigia que ia ficar tomando conta, ele que tinha que fechar o escritório. Então, a gente, muitas das vezes, não entende isso. A gente quer achar
que os outros não é capaz, não desenvolve, que o outro vai fazer errado. E às vezes pode até errar, mas é uma vez você ensina, erra outra vez, até que ele aprende a repetição. Então, eu acho que as coisas estão mudando rapidamente. A áurea nossa, cada dia que passa, com o passar do tempo, está diminuindo, vai apagando, e nós temos que buscar a áurea nova e dar oportunidade para as pessoas que estão chegando. Muito obrigado, senhor Evaristo, pelo exemplo, pela história de vida, pela história de quem fez acontecer. A gente é muito grato aí pela tua disponibilidade em vir aqui, em dedicar aí 1h20 aí do seu tempo para nos ensinar. Então, nós aqui, em nome da Tereos, em nome de todos os colaboradores, te agradeço e boa sorte aí na tua jornada. E que o senhor continue aprendendo violão, aprendendo muito, porque é isso a nossa vida. A bateria já foi, a bateria já aprendeu já. Agora vai pro violão, vai pro saxofone, né? Tá certo. E é isso daí, né? Isso que a gente incentiva também nossos colaboradores, é o aprendizado contínuo, né? A vida aprendendo. A gente nunca deixa de aprender um instante. Então, e a gente precisa ir atrás para isso. E parabéns por ter ido atrás, senhor Evaristo. Obrigado, Pedro. Muito obrigado aí ao Cauane, que me convidou, me deu esse voto de confiança, porque é uma responsabilidade muito grande de falar para vocês. Espero que eu tenha atendido a demanda de vocês aí, que tenha sido a contento, né? Esse programa Semear de vocês que seja um sucesso aí, né? E me coloco à disposição de vocês para responder qualquer dúvida aí. O Cauane tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, né? Você também. Então, vocês fiquem à vontade. Convido vocês a virem a Rio Verde, a Goiás, conhecer a região. É muito bonita, muito importante. É importante vocês virem aqui. Será um grande prazer recebê-los e foi um grande prazer participar com vocês desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Evaristo. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Voltamos aí à tarde com o Semear Inovação. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.